paz de Jesus esteja nos nossos corações. Caridade é uma proposta de reflexão que nós tiramos do espaço na internet, no endereço eletrônico espiritismo.org.br e estudamos através do capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Também utilizamos o livro A Vida Conta, psicografia de Chico Xavier, tendo como mentora espiritual Maria Dolores. Caridade. No capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, ele começa trazendo um trecho da Bíblia onde Jesus, estando reunido com os seus apóstolos e quantos na oportunidade lhe ouviam, começou a contar que o Filho do Homem, quando retornar na sua majestade e na companhia do seu exército de anjos, virá separar os justos dos maus, como um pastor separa a cada dos bodes. E ele colocará os justos à sua direita e os injustos à sua esquerda. E dirá aos justos: vinde a mim, vós, que sois justos, porque me encontravas com fome e me destes de comer. Estava com sede e me destes de beber. Estava nu e me cobristes o corpo. Estava sem teto e me acolheste. Estava doente ou encarcerado e foste me visitar. Os justos então respondem ao Senhor: quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando estivestes nu e te cobrimos o corpo? Quando estivestes sem teto e te abrigamos? E quando estivestes doente ou encarcerado e te fomos visitar? O Senhor então disse: toda vez que fizestes isso a um de meus irmãos, ao mais pequenino dos meus irmãos, foste a mim que fizeste. E virando-se para a sua esquerda, disse aos injustos: afasta-te de mim, vós que sois maus, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estive nu e não me agasalhaste o corpo, estive sem teto e não me acolheste, estive doente ou encarcerado e não foste me visitar. Aqueles que eram tidos como maus então disse ao Senhor: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e não te demos de beber? Quando foi que estivestes nu e não te agasalhamos o corpo? Quando foi que estivestes sem teto e não te acolhemos? Quando foi que estivestes doente ou encarcerado e não te fomos visitar? Então o Senhor respondeu: toda vez que deixaste de fazer isso a um dos pequeninos dos meus irmãos, foste a mim que negastes fazer. E ainda nesse momento, se levantando um senhor da lei, para tentar colher de Jesus palavras que pudessem incriminar, disse: Senhor, e o que devo fazer para entrar no reino da glória? Jesus, então, percebendo a má intenção, perguntou para ele: o que diz a lei? Diz que eu devo amar a Deus com todo o meu coração, com todo o meu espírito, e ao próximo como a mim mesmo. Jesus então respondeu: fazei isso e viverá. Mais adiante, um dos fariseus, um doutor da lei, sabendo que Jesus havia calado a boca daquele doutor da lei, perguntou a Jesus, também com a intenção de que tirar da boca de Jesus palavras que o incriminassem. Disse o fariseu: Senhor, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Jesus então respondeu: o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito. E o segundo é bem parecido a este: é amar o teu próximo como a ti mesmo. Eis aí a lei
e os profetas. Jesus então coloca o amor como o principal atributo da salvação. Jesus falava por parábolas. Parábolas são histórias, pequenas histórias, carregadas de sentido figurado, de alegoria, que têm o objetivo de transmitir um ensinamento, de passar uma sabedoria. Então é usada de alegoria. Quando Jesus conta essa parábola, formalizando como se ele estivesse falando de um juízo final, de um fim do mundo, era porque os judeus acreditavam que era assim, que um dia o Salvador viria na condição de juiz e julgaria a todos. Haja paciência, né, para julgar tanta gente. Mas era assim que o povo judeu acreditava. Então Jesus se servia da cultura, do entendimento daquele povo para transmitir as suas ideias. E as suas ideias deviam chamar muito a atenção, devia chocar. Então ele colocava a condição de final do mundo e de um julgador. Porque os judeus acreditavam essa crença do juízo final, porque ela vem compensar de galardão de felicidade aqueles que foram bons, que foram justos, e vem trazer para amedrontar aqueles que ainda são maus e passem a praticar o bem, o fogo eterno, a condenação eterna, o reino do Senhor das Trevas, ou seja, o diabo. Infelizmente, até hoje, na nossa cultura, muitas pessoas ainda acreditam assim. Porém, Jesus não disse essas palavras para nos impressionar nos dias de hoje. Ele disse para impressionar naquele tempo aqueles que ouviam, que eram homens brutos, não tinham conhecimento das coisas espirituais. Muito bem. Mas Jesus coloca essa condição da ajuda material e até daquele apoio moral que se dá a quem está doente ou quem está aprisionado, ou numa situação qualquer vexatória, e fala de dar o pão material. Mas será que esse é mesmo o sentido da caridade? Será que caridade é realmente dispensarmos as sobras da nossa mesa, aquele que a gente sabe que não tem recurso nenhum, que mendiga o pão? Será que é comprar uma rifa beneficente, seja para ajudar a pessoa a fazer um tratamento, como nós vimos por aí, ou para ajudar uma campanha da igreja, do centro, enfim, tempo de festa junina, costuma-se vender o balaio, costuma-se vender o jantar. Será que quando compramos esses bilhetes, será que quando ajudamos com a intenção de que a arrecadação daquele dinheiro será em benefício, estamos praticando a caridade? Vejamos então o que diz o apóstolo Paulo, transcrito na primeira carta aos Coríntios, e que está também descrito no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. O apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, mais ou menos assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, sem caridade, eu seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que eu conhecesse todos os mistérios, conhecesse a ciência, toda a ciência, ainda que eu tivesse a fé a tal ponto de transportar as montanhas, sem a caridade eu nada seria. Se eu entregasse toda a minha fortuna para alimentar os pobres, se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, sem a caridade, nada disso me seria aproveitado. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não é soberba. Ela não anda com maledicência, ela não se irrita, ela não é maldosa, não trata com maledicência. A caridade não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo padece, tudo espera.
Eis, pois, agora a fé, a esperança e a caridade. Mas a mais excelente entre todas é a caridade. Então o apóstolo Paulo vem nos dar uma outra conotação de caridade. Ele vem aprofundar o pensamento, a ideia da caridade. Não que Jesus não tenha podido fazer. Na verdade, ele não pôde fazer porque o público dele era bem outro. Já Paulo escrevia aos cristãos da cidade de Corinto, na Grécia. E o que temos por caridade? A caridade, fomos pesquisar na enciclopédia eletrônica Wikipédia, e ela vem do latim caritas, quer dizer estima, afeto. Quando traduzida ao grego, ela toma a palavra ágape, que quer dizer amor incondicional. Então, em nenhum momento, caridade é dar uma migalha. Mas nós sabemos que há a necessidade de se alimentar quem tem fome. É uma emergência. Quem tem fome precisa comer agora, imediatamente. Porém, como disse Jesus, dá a quem tem fome, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vestir o corpo do nu é caridade. Mas como diz o apóstolo Paulo, é preciso fazer com amor. Quando ele diz, se eu distribuir toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, se eu entregar o meu corpo para ser queimado e não tiver caridade, ou seja, não tiver ágape, amor incondicional, não tiver estima, não tiver afeto, de nada terei aproveitado. Ele coloca mais acima quando ele diz, se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ele diz diretamente para nós, que na condição de trazer a proposta para a reflexão, tem uma obrigação de me pôr no caminho de tentar, de pelo menos tentar, e a nossa proposta é de tentar falar, vivenciar o que a gente toma aqui a fazer. Senão serei como o metal que soa e o tino que tine, farei apenas barulho. Então é falta de caridade, até para a doutrina espírita, pelo menos não tentar praticar o que vimos aqui em cima fazer. Ou o pastor, ou o padre, ou o educador, todos nós, ou os pais, todos nós que estamos na condição de educador, temos a obrigação de, antes de falar, vivenciar. Senão seremos como o metal que soa e o sino que tine. Ou seja, faremos apenas barulho. E faltaremos com a caridade com aqueles que estamos tentando colocar no momento de reflexão, educar como filhos ou passar a educação como mestres. Paulo também fala que se eu conhecesse todos os mistérios, se eu conhecesse toda a ciência, se eu tivesse a fé ao ponto de transportar as montanhas, sem caridade eu nada seria. Pois bem, se soubermos todos os mistérios, se conhecermos todos os meandros das ciências e não utilizarmos isso para melhorar a vida do nosso irmão, se não usarmos isso para nos apegar ao amor, para nos sensibilizar ao amor, para tentar compreender o amor pelo menos, é como o apóstolo Paulo colocou, nada seremos, nada estaremos fazendo. A nossa inteligência, o nosso conhecimento, será como uma nuvem que passa e não traz chuva, como diz os árabes. Eles têm um provérbio que diz, o sábio que não ensina o que sabe é como uma nuvem que vem e não traz a chuva. E ainda mais para frente, na sua primeira carta, o apóstolo Paulo coloca que a caridade é sofredora. Quando nós nos colocamos a ajudar, a fazer a caridade por amor, nós não podemos fazer a caridade só da nossa folga. Nós não podemos apenas dar aquilo que não nos vai fazer falta. É como o óculo da viúva. A caridade é sofredora. Devemos dar também daquilo da nossa necessidade. Porque assim estaremos dando com amor. Ele também coloca que a caridade
não é maledicente, não anda com indecência. E diz que entre a fé, a esperança e a caridade é a mais excelente das virtudes. Porque a caridade supõe o amor. Jesus, em todos os seus ensinamentos, a todo instante ele fala da caridade e da humildade. E combate a todo momento o egoísmo e o orgulho. Entre o egoísmo contrário à caridade, que é a entrega, que é o amor, que é o altruísmo, é preciso da humildade, para dar com humildade, dar na presença do amor. É muito difícil falar sobre o amor, porque esse é um sentimento que nós não conhecemos ainda, não logramos conhecer. Essa carta de Paulo, se prestarmos bem atenção, é um verdadeiro hino, é um poema muito bem escrito. Ele é curtinho, eu fui até capaz de decorá-lo, e ele fala com tanta poesia, similar ao Sermão das Montanhas, onde Jesus faz um discurso, que é um poema de amor. E nele, então, se encerra a simplicidade das palavras. Paulo é muito direto. Mais tarde, na codificação de Allan Kardec, principalmente no capítulo 15, ele nos diz, ele nos ensina, colocando as passagens de Jesus, colocando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vem os espíritos protetores e nos traz lições sobre a caridade. Porém, quando nós falamos que a caridade ela é verdadeira quando ela é acompanhada do amor, fica parecendo então que a gente tem que deixar de prestar essa caridade emergente, de dar aquela moeda, de dar aquele pão, de dar aquele quilo de alimento a quem nos passa na porta. Não! Devemos continuar dando esta caridade. Apenas não devemos fazer isso mais à troca. Infelizmente, como diz Divaldo Franco, ele conta em uma de suas palestras, que uma irmã veio e doou para ele a quantia para comprar 600 quilos de pães. Ele disse, que maravilha! Era próximo a uma festa, a uma comemoração, e a comunidade onde ele assiste paralelo à Mansão do Caminho, estava mesmo precisando de uma boa doação, de um doador que completasse a festa que ele iria fazer às crianças. Mas a senhora teve o cuidado de falar, olha lá, Edivaldo, não esquece de dizer irmão Bezerra, a Emmanuel, a Joana de Anjos, que foi eu que doei o pão. Edivaldo falou, mas minha irmã, você está querendo comprar? Você está querendo tapear os espíritos? Está querendo... Não, na verdade você, infelizmente eu sou obrigada a te dizer, está tapeando você mesmo. Você está tentando enganar a sua consciência que deve estar pesada por alguma coisa. Eu dou 600 quilos de pães, deve ser o peso da minha consciência. Está doado, observa bem para os bons espíritos, porque quando eu chegar lá e falar, olha, dá um desconto para essa daqui no umbral, porque ela doou 600 quilos. Não é assim. Não é assim que funciona. Essa criatura, infelizmente, ainda acredita no dia do juízo final, onde ela pensa que o juiz, Jesus Cristo, abrirá um livrão e vai olhar, bom, você fez muita coisa aqui, mas doou 600 quilos de pão, deixa eu atenuar aqui as suas penas. Não é assim. Nós seremos julgados, mas é no tribunal de nossa própria consciência. Então, esses 600 quilos de pão foi dado com amor, ele terá o peso. Se não, será como a trombeta soada, como fazia os fariseus. Jesus conta que quando eles davam a esmola, era acompanhado de servos que tocavam a trombeta para todo mundo ver o valor que ele dispôs da esmola. É a mesma coisa. Hoje em dia não se toca a trombeta, mas manda Divaldo recomendar bem aos mentores espirituais. Olha, foi fulano que deu. Não, é no tribunal da nossa consciência que o peso das nossas ações vai valer, e o peso, o que fará pesar, é o amor, é a caridade,
como afeto, como estima, o ágape, o amor desinteressado. E foi assim, conta-nos no livro A Vida Conta, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Maria Dolores. Ela conta em forma de poesia, mas nós vamos aqui contar a história mesmo, sem a poesia, apenas interpretando as suas palavras líricas. A poesia se chama Traço do Sirineu. E ela conta que após ser julgado, Jesus ter passado um dia na prisão e ter sido chicoteado, estava ele carregando a sua cruz, aquele madeiro defamante, que segundo os historiadores pesava cerca de 70 quilos. Então, para alguém que no dia anterior foi preso, chicoteado, passou o dia indo de cima para baixo, sendo julgado por um, esbofeteado, passou o dia numa prisão que era um cubículo, onde ele mal podia ficar de pé. Depois de ser novamente supliciado, chicoteado, ganhara uma coroa de espinhos e estava ali, um madeiro de 70 quilos nas suas costas, subindo o caminho do Calvário até a direção do local chamado Gólgota, onde seria crucificado. Jesus andou os primeiros passos. Era um caminho íngreme, e não era um calçamento, não era uma via comum. Era um caminho cheio de pedras. Jesus descalço andou, mas caiu por várias vezes. Numa das vezes, os soldados verificaram que Jesus não tinha mais condição humana, ele era um homem de carne e ossos. Então, ia passando um lavrador que voltava do seu labor, e o soldado disse: ajuda-o, pegue a sua cruz. Era Simão Cirene. Simão tinha esse nome Cirene porque ele era de um povoado, Simão Cirineu, perdão. Ele era de um povoado ali próximo chamado Cirene. Ele disse: meu senhor, eu não posso ajudá-lo nesse momento, porque tenho que chegar em casa, eu tenho um problema de família. O soldado então virou um tacão para ele, quase passando no seu nariz, e disse: obedeça, cão. Ele então pegou a cruz do Senhor e ainda o ajudou. Jesus saiu cambaleando e chegou até o lugar do suplício. Naquela companhia de Jesus, envolvido por aquele magnetismo, porque Jesus tinha um magnetismo muito grande, olhou, fitou os olhos do mestre e sentiu aquele halo de ternura. E com uma lágrima nos olhos, Simão, o Cirineu, disse: perdoa-me, mestre, sei que és inocente e justo. Eu neguei a minha ajuda porque tenho que ir logo para casa, porque tenho uma filha muda, surda e cega e que precisa urgente dos meus cuidados. Me perdoa. Então Jesus olhou para ele, fitou os olhos e disse: tenha fé, Simão. Simão assustou, como aquele homem conhecia meu nome? Tenha fé, Simão. Toda a benevolência que fazemos ao longo do caminho é uma luz que acendemos. E Simão saiu dali satisfeito por ter ajudado o mestre. Quando chegou às portas do seu povoado, ele viu que algo estranho estava no ar. Não sabia dizer o que. Parece que o povoado estava envolvido num halo de alegria, mas por que aquilo? Logo hoje que aquele inocente estava sendo supliciado injustamente. Quando chegou próximo da sua casa, viu que multidões de pessoas estavam à porta. Quando adiantou os passos para se aproximar e verificar o que se passava, ele viu a sua filha, que até então era muda, surda e cega, correndo e gritando: papai, papai. Ele, tomado daquela surpresa, abraçou a filha. E a filha disse: papai, uma luz esteve aqui há pouco instante. Dentro dessa luz apareceu um homem muito bonito, de olhos brilhantes e encantadores, barba longa, cabelos longos, me colocou no colo e eu me senti tão amparada. Ele tocou os meus olhos, papai,
Eu senti que um punhal de luz apunhalava pela primeira vez as minhas vistas. Então eu vi que estourou nos meus ouvidos e eu passei a ouvir. E da minha garganta eu pude gritar, papai. Simão não suportou. Ali mesmo, caiu no chão ajoelhado, copiosamente chorando. Ele entendeu que a caridade, mesmo feita à força, mas aquela caridade que depois nós vamos fazendo à força, primeiro muita força, depois já admitimos que até colocamos no nosso orçamento alguma coisa para distribuir, para dar. Depois passamos com o passar a praticar, como diz Carlos Drummond de Andrade, amar. O amor se aprende amando. Aí vamos treinando dar a caridade com ágape, com amor incondicional. É claro que ainda estamos muito distantes disso. Vamos aprendendo a dar com estima e com afeto, mas vamos aprendendo. É aos pouquinhos que vamos chegando lá. E assim é que vamos treinando o amor. Porque a caridade, ela vai nos enobrecer. Ela, como bandeira que o Espiritismo coloca no principal instrumento de divulgação da doutrina espírita, aliás, um dos principais hoje, mas foi um principal há muito tempo, que é a Revista Reformadora, está lá escrito: Deus, Cristo, caridade. Como diz o apóstolo Paulo, sem a caridade, mas sem a caridade verdadeira, sem a estima, sem o afeto, nada somos. Por mais que saibamos falar as palavras mais bonitas aqui em cima, ou em qualquer outro lugar onde nós colocamos, ou como palestrantes, como professores, como educadores, que a maioria de nós aqui somos, que a maioria tem filhos, né? A maioria de nós temos famílias, somos pais e mães. Se não praticarmos aquilo, se não fizermos com amor, com tolerância, como diz o apóstolo Paulo, seremos como o metal que soa apenas, e o sino que tinha apenas faz barulho. Se damos apenas para que no juízo final tenhamos uma compensação, não teremos juízo final com Jesus descendo do céu e nos julgando. Quando os espíritos já encarnaram, já passaram aqui pela terra, estão vão passar por tantos mundos, mas coloquemos aqui só a terra, que julgamento enfadonho não seria? Nós seremos julgados no tribunal de nossas consciências. E o código é o amor, o ágape, o amor incondicional. Muito obrigado a todos pela atenção especial.